Desde a antiguidade, os sonhos intrigam e assombram a humanidade. Eles não são apenas imagens soltas, mas mensagens misteriosas que emergem das profundezas da nossa mente. Algumas culturas antigas acreditavam que sonhar era visitar outros mundos, enquanto a ciência de hoje tenta reduzir tudo a simples impulsos elétricos no cérebro. Mas, e se os sonhos carregassem segredos que ninguém ousa revelar? Prepare-se, porque hoje vamos entrar no lado sombrio dos sonhos, um lugar onde o mistério e a realidade se entrelaçam em verdades que poucos conhecem. A ciência nos diz que os sonhos surgem principalmente durante o sono REM, uma fase em que nosso cérebro está em intensa atividade, quase como se estivéssemos acordados. Mas aqui está um detalhe assustador. Durante essa mesma fase, nosso corpo fica completamente paralisado. É um mecanismo de segurança para que a gente não saia por aí atuando fisicamente nos nossos sonhos. É como se a mente nos prendesse para nos proteger do que ela mesma cria. É exatamente nesse estado vulnerável que os pesadelos mais vívidos e as experiências mais perturbadoras podem se manifestar. Muitos relatos de paralisia do sono, aquela sensação terrível de estar acordado, mas sem conseguir se mover, e de visões sombrias acontecem nesse momento. E é aqui que a ciência e a espiritualidade começam a andar de mãos dadas, criando uma ponte entre o que podemos explicar e o que apenas sentimos. E aqueles pesadelos que se repetem noite após noite, eles não são simples coincidências. Muitos psicólogos, como os seguidores de Freud e Jung, afirmam que esses sonhos recorrentes podem ser um reflexo de traumas não resolvidos, de medos profundos que nossa mente tenta processar enquanto dormimos. É o nosso subconsciente gritando por atenção. Mas, por outro lado, diversas tradições espirituais e antigas nos alertam. Sonhos obscuros podem ser advertências, avisos espirituais sobre perigos que se aproximam ou sobre energias negativas ao nosso redor. E a coisa fica ainda mais estranha quando uma mesma imagem, uma sombra ou uma entidade assustadora se repete não só para uma pessoa, mas em diferentes culturas e épocas. Será que estamos lidando apenas com símbolos internos da nossa própria cabeça? Ou será que existe algo muito maior, algo que ultrapassa a barreira da mente individual e se conecta a um plano diferente? Existe um fenômeno fascinante chamado sonho lúcido. É quando, no meio do sonho, você de repente percebe que está sonhando e, a partir daí, consegue manipular o enredo, voar, criar cenários, fazer o que quiser. Parece incrível, não é? Ter o controle total do seu universo particular. Mas há um alerta que muitos sonhadores lúcidos, experientes fazem. Mergulhar demais nesse controle pode abrir portas para experiências extremamente perturbadoras. Muitos relatam encontros com presenças estranhas dentro de seus próprios sonhos controlados. É como se alguém ou alguma coisa estivesse ali, observando silenciosamente cada movimento seu, mesmo no mundo que você criou. Você está no comando, mas não está sozinho. O que a ciência não consegue explicar é por que tantas pessoas, sem nunca terem se falado, compartilham essas mesmas experiências de serem observadas por entidades desconhecidas em seus sonhos lúcidos. Um estudo realizado pela prestigiosa Universidade Harvard revelou um dado impressionante. Cerca de 70% das pessoas já tiveram sonhos recorrentes com temas como perseguições, quedas de lugares altos ou a presença de figuras assustadoras. A explicação científica mais comum é que o cérebro está nos treinando para situações de perigo na vida real, uma espécie de simulador de sobrevivência que funciona enquanto dormimos. Mas será que é apenas isso? Uma simples simulação biológica? Algumas correntes espirituais e esotéricas têm uma visão completamente diferente.
Elas dizem que esses sonhos são, na verdade, batalhas travadas em outra dimensão. Um plano astral, onde a nossa mente se torna um campo de guerra invisível contra forças que não compreendemos. O que você acha? É apenas um mecanismo de defesa do nosso cérebro ou são sinais de algo que acontece muito além da nossa realidade física? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora, vamos falar de um dos maiores enigmas da mente humana, os sonhos premonitórios. Quantas vezes você já ouviu histórias de pessoas que afirmam ter sonhado com acidentes, mortes ou grandes acontecimentos que, dias ou semanas depois, se tornaram realidade? A ciência tende a classificar esses eventos como mera coincidência ou um efeito da nossa memória seletiva, onde só nos lembramos dos sonhos que acertaram e esquecemos os milhares que não deram em nada. Mas essa explicação não parece suficiente para casos documentados e famosos, como o do Titanic. Antes do trágico desastre, dezenas de pessoas de diferentes partes do mundo relataram ter tido pesadelos terríveis com um grande navio naufragando em águas geladas. Como explicar isso? Será que estamos, de alguma forma, recebendo avisos durante o sono? E se a resposta for sim, a pergunta que fica é: quem ou o que está enviando essas mensagens? Seria nosso próprio subconsciente captando sinais sutis do futuro, ou seriam guias, anjos ou entidades de outro plano tentando nos alertar? Outro ponto extremamente inquietante é a repetição de símbolos universais nos sonhos de pessoas ao redor do mundo. Pense bem: águas escuras e profundas, serpentes, corredores infinitos que não levam a lugar nenhum, figuras encapuzadas e sem rosto. Esses elementos aparecem em sonhos de pessoas de culturas completamente diferentes, que nunca tiveram contato umas com as outras. É como se a mente coletiva da humanidade compartilhasse o mesmo repertório de imagens ocultas. O famoso psicólogo Carl Jung chamou esse fenômeno de inconsciente coletivo, uma espécie de banco de dados psíquico compartilhado por toda a nossa espécie. Mas alguns estudiosos espirituais vão além. Eles acreditam que esses símbolos não são apenas arquétipos, mas sim sinais de portais espirituais que se abrem durante as nossas noites. Cada um desses símbolos poderia ser a chave para um tipo diferente de energia ou dimensão, e o nosso sonho seria o mapa para navegar por esses mundos. Você já acordou com aquela sensação estranha de que o sonho foi mais real do que a própria vida? Aquele momento em que você leva alguns segundos para entender onde está, quem você é e se o que acabou de acontecer foi de verdade ou não. Esse limiar, essa fronteira nebulosa entre o sono e a realidade, pode ser um lugar perigoso. Existem relatos, embora raros e polêmicos, de pessoas que despertaram com marcas físicas em seus corpos após sonhos extremamente violentos. Arranhões, hematomas, marcas que não estavam lá quando foram dormir. Isso levanta uma questão fundamental e assustadora. Até onde o que acontece em nossos sonhos fica apenas no mundo mental? Será que a linha que separa o imaginário do real é muito mais frágil e permeável do que a nossa ciência atual consegue admitir? Talvez nossos sonhos tenham um poder sobre nossa realidade física que mal começamos a compreender. Se esse tema mexeu com você, se você já teve sonhos estranhos que te deixaram pensando por dias, compartilhe este vídeo com aquela pessoa que também vive experiências misteriosas enquanto dorme. Eu quero muito saber a sua história. Deixe seu comentário aqui embaixo contando o sonho mais perturbador que você já teve. Suas experiências são muito valiosas e podem até aparecer em um próximo vídeo aqui no canal.
E claro, se você gosta de explorar os mistérios da mente, se inscreva agora no Mentalmente Brasil e ative o sininho para não perder os próximos episódios dessa jornada profunda. No fim das contas, os sonhos continuam sendo uma fronteira misteriosa entre a ciência e a espiritualidade, entre o que sabemos e o que talvez nunca compreenderemos totalmente. Talvez eles sejam apenas reflexos aleatórios de nossa mente processando o dia que passou. Ou talvez, apenas talvez, eles sejam portais para dimensões ocultas, mensagens codificadas do universo ou campos de batalha para nossa alma. O fato é que, cada vez que fechamos os olhos, entramos voluntariamente em um território desconhecido e sem mapas. O lado sombrio dos sonhos permanece vivo, pulsando, esperando para se revelar a cada um de nós, noite após noite. Obrigado por assistir e até a próxima.